Estamos de volta com o nosso Balanço Geral e agora sim o nosso quadro Patrulha do Consumidor, que estreou na semana passada. Kleber Luiz já está aqui comigo ao vivo também, amigo. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Bombom, né? Graças a Deus. Muitas mensagens, inclusive você que mandou pra gente, a gente está lendo. Eu pessoalmente estou respondendo uma por uma. Quero agradecer pelo grande número de mensagens que a gente recebeu aqui desde a semana passada. Viu? Conta como que foi a repercussão, porque a gente teve a presença do Celso Russomano, nosso apresentador do quadro A Patrulha do Consumidor da nossa rede, ao vivo conosco aqui no nosso Balanço Geral também, falando dessa parceria que ele terá aqui com o Kleber Luiz, né, Klebinho? Exatamente. O retorno foi muito bom, inclusive a gente agora vai nos lugares, na própria terça-feira passada a gente acabou saindo e o pessoal comentando com a gente que tinha assistido, inclusive querendo saber mais a respeito do quadro, dos casos que já chegaram pra gente e muita gente já mandando mensagem pelo nosso WhatsApp e até pelas minhas redes sociais. Eu acabei recebendo algumas participações também, o pessoal pedindo ajuda. E foi o que eu disse semana passada, né? A gente fica feliz por poder ajudar, mas ao mesmo tempo triste, preocupado até, por saber que tinha tanta gente precisando desse tipo de ajuda aqui na nossa região, tanto consumidor se sentindo lesado, né, Josi? E que bom que você chegou, que bom que está de volta o nosso Patrulha do Consumidor, um quadro que já existiu aqui há algum tempo. Na ocasião eu estava à frente também, mas agora Kleber, com toda a sua competência, ele que entende dos direitos e defesa do consumidor, vai poder te ajudar e te acompanhar de perto também, com o apoio do Celso Russomano. Eu só quero agradecer também, porque você me contou que na semana passada, no mesmo dia, o nosso WhatsApp bombou, a gente recebeu mais dezenas de casos de toda a nossa região. Portanto, tá aí na tela para você mandar o teu caso também. A gente fez um pedido, não importa se você é aqui de Rio Preto, de Araçatuba, Presidente Prudente, tá com algum problema em relação a direito e defesa do consumidor, manda aqui, né, amigo? Só quem mandar que pode pra mandar gente, o seu caso? O número está aí na tela. Como a gente disse, você que é consumidor, que comprou algum produto, adquiriu ou contratou algum serviço e se sentiu lesado, você pode entrar em contato com a gente, porque se for o caso, a gente vai gravar a sua história, a gente vai conversar contigo e vai em busca de uma solução. Se for o caso apenas de uma orientação, alguma dúvida pequena que você tiver, não tem problema, a gente manda também essa resposta para você, se tiver ao nosso alcance. Então a gente vai atender todo mundo. Como eu disse, desde a semana passada foram muitas mensagens, eu ainda estou lendo e respondendo todas, então se você mandou e não obteve nenhuma resposta, já vou pedir um pouquinho de paciência, que a gente vai fazer isso. Todo dia eu estou pegando ali e respondendo várias, e a gente já está marcando e já tenho gravado com algumas pessoas, viu, Josi? Inclusive, na semana passada, a gente já mostrou um caso que foi solucionado e hoje a gente vai ver o caso da Dona Maria, que é uma senhorinha aposentada que mora em Engenheiro Schmidt, distrito aqui de Rio Preto, e ela está passando por um problema muito sério. Ela pagou por um implante dentário e ela tá, gente, sem há 4 anos. Exatamente. É isso, Na Kleber? verdade, foi feito um serviço, foi feito um implante, mas ela tinha a impressão, digamos assim, pelo que ela conversou com o profissional, que ela estava adquirindo um implante permanente, um implante para um período longo. Então, na verdade, era um implante que ele era provisório, então ele dura por cerca de 1 ano ou 2 no máximo. Quebrou. Pagou uma coisa e achou que era outra. Exato, e só depois disso que o profissional que fez o implante foi informar disso, e pior ainda, quando ela foi tentar trocar de profissional, ele dificultou a vida dela. Então a gente vai acompanhar na gravação e depois a gente volta com a solução para esse caso. Vamos lá. Patrulha do Consumidor hoje aqui em Engenheiro Schmidt, a gente está chegando na casa da Dona Maria e do seu Durval. Tudo bem, Dona Maria? Tudo bem, filho. Bem não está, né? Está reclamando com a gente de um problema que ela teve por um tratamento odontológico, por isso a gente pode sentar para a gente conversar melhor e explicar para quem está em casa, inclusive, qual é o problema, que já se arrasta há bastante tempo, né? Pelo menos 4 anos, pelo que a senhora me contou. Imagine só você gastar um bom tanto para poder fazer um implante odontológico e, além de não sair como previsto, ainda você fica com a boca toda machucada. Foi isso que aconteceu com ela, né, Dona Maria? Exatamente. Explica um pouquinho para a gente como foi esse procedimento e o que aconteceu. Fiz um implante há algum tempo, data, infelizmente, gente, a minha idade não me permite lembrar da data, e achando que eu estava com os dentes já tranquilo. Eu falei, fiz um implante, paguei muito caro, porque na época era caro, como é hoje. E passando o tempo, esse dente quebrava, ele ia lá, ele consertava. Fui 3, 4 vezes para ele consertar. 4 vezes no intervalo entre eles de quanto tempo? Todo esse tempo, né? Uma vez por ano, pelo menos, o dentinho quebrava. Da última vez, ele falou para mim que era dente provisório.
Eu falei, mas eu não paguei implante para ter dente provisório, porque, pelo que eu saiba, esse dente provisório é colocado até o de porcelana ficar pronto. E o meu, pelo jeito, nunca ficou pronto, porque ele quer me cobrar de novo para pôr tantos provisórios, R$ 1.000 cada um, que são 3, então são R$ 3.000, para pôr provisório que quebra. E para pôr o de porcelana, ele quer quase 6.000. Então, o implante que eu paguei para ter parafuso na boca. Fiquei de janeiro para cá, sem dentes, com a boca só com parafuso na boca, machucando toda a minha boca, e eu sou diabética, não posso correr esse risco de ter infecção. Foi onde eu tive que procurar outro profissional para fazer o serviço que ele deveria ter terminado de fazer. Então, eu me senti enganada, eu e meu marido, porque nós somos idosos, a gente não entende de dente, nem de nada. A gente fica contando que o profissional vai fazer um serviço decente, e ele acabou fazendo isso. Fui procurar outro profissional para ver se ficava mais em conta, consegui achar, mas ele não quis dar as informações que eu acho que são minhas. A marca do implante e o tamanho do implante para outro profissional fazer, ele não quis dar. Nada. E fui no Procon, fui no Sejusc, né, que a gente inclusive tem aqui, que a gente viu já. Ele não comparece, ele não dá as caras, é a mesma coisa que nada. A senhora, ele disse que só vai fazer algo se a senhora pagar. Só se eu pagar de novo. De novo, né? Porque eu vou ter que pagar de novo. E a gente é aposentado, não tem condição de estar pagando. Fui obrigada a gastar de novo, porque o outro teve que investigar qual era o implante, qual era a medida. E isso você paga para isso. Tive que pagar para não ficar banguela, para não ficar com a boca machucando. Primeiro, né, ele não passou informações para a senhora quando a senhora foi contratar a respeito do que ele iria fazer, qual o material que ele usaria, nada disso. Simplesmente passou o valor para a senhora e a senhora aceitou ali naquele momento. Se essa informação ele passou, tá tudo no computador dele. A gente já percebe que faltou ali o princípio básico da informação quando ele foi vender o serviço para a senhora, quando ele foi oferecer o serviço. Não passou informações claras, né, a respeito da qualidade do serviço, das características do que ele estava fazendo. Então isso daí já tem uma infração lá no começo na contratação. Depois disso, a senhora disse ainda que ele se negou a passar essa informação para a senhora quando a senhora foi trocar de profissional. Ele não quis informar o que ele tinha feito aí, que era uma informação muito importante para que o outro profissional pudesse dar, né, seguimento ao tratamento. Verdade. Porque como ele fez um orçamento de R$ 6.000 para pôr de porcelana, eu falei, vou tentar ver se eu acho mais em conta, já que ele não quer fazer. Consegui, fui em várias clínicas aqui, mas precisam da informação da marca e da medida do implante. E ele não quis fornecer. E aí ele infringe de novo, tanto esse princípio básico, a informação, que a senhora tem o direito de ter informação sobre o que ele fez aí, qual foi o serviço, a característica, a qualidade desse material, e aí vai mais além, porque nós temos o Código de Ética Odontológico, né, e até conselhos regionais de odontologia que emitem resoluções dizendo que não pode de forma alguma negar o prontuário ao paciente, isso é um direito seu, e não bastasse isso, vamos pegar aqui o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o artigo 72 também, artigo 72, é crime contra o consumidor impedir ou dificultar acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros. É tal crime que o Código do Consumidor impõe até uma multa, uma pena, na verdade, né? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então isso é um crime. Então não nos tem que falar sobre sigilo do prontuário para o paciente que é detentor, né, dessa relação. É um sigilo entre você e o médico, tudo bem. Mas você pede esse prontuário, você tem que ter acesso. Eu, claro, não posso ir lá e pedir o seu prontuário. Não. Mas a senhora tem todo o direito. Além de tudo, ele é no 8º andar, você passa por um monte de processo para ir lá. E provavelmente, se eu for lá exigir, ele não deixa nem eu subir. Se ele me bloqueou no Zap, nas redes sociais... Não tem mais diálogo, então? Não tem. E eu já tinha entrado na justiça, no caso do Procon e tudo. E faltou as audiências. Faltou. Nas 2 audiências. Ele não quis, não deu... Acho que ele nem ligou para isso, porque sabe como é que é, né? A gente não tem condição de ficar entrando na justiça. Se não é a mídia, e eu muito obrigado pela Record por ter dado essa oportunidade, a gente tá Deus dará.
fico sem dormir, fico com uma raiva, nossa, que eu não consigo nem falar para você a raiva que eu fiquei. E fora o perrengue que eu paguei, porque eu passei esses meses todos sem dente. E agora a gente vai cobrar e vai não só tentar diálogo com ele, e se não tiver diálogo, a gente vai até o Conselho Regional de Odontologia, a gente vai buscar uma resposta não só para a senhora e para outros consumidores, outros pacientes que possam ter passado por situação parecida, que inclusive podem também nos procurar, pode contar com a Patrulha do Consumidor. Obrigada. Valeu, obrigado. O seu Durval também, que acompanhou, inclusive ela durante o tratamento, e acompanhou todo o drama dela, né? Ah, sim, claro. Tudo. A gente, sempre quando ela ia, eu ia junto. Nunca deixei ela ir sozinha, né? Inclusive documentos, nota fiscal, nada, ele não deu nada. Não temos documento nenhum dele, de que foi feito o coisa. O duro é isso, você tem que estar provando uma coisa que você pagou, que você viu, que você foi, que você estava lá. Eu não tenho que provar que fiz. Eu não sou marginal. Eu sou uma pessoa decente, eu e meu marido. Meu marido trabalhou a vida toda para conseguir alguma coisa. Para agora tá dando para ele 2 vezes. Não acho justo, não. Tô brava com ele. Imagina, e a gente também. Vamos agora então para cima, continuar nesse caso e buscar uma solução então para esse problema. Olha, eu vou falar um pouquinho aqui antes do Kleber trazer a solução, a possível solução desse caso. Mexe com a autoestima, né? A gente está falando de uma senhora, de uma idosa, de alguém que juntou um dinheirinho para ir até lá, fazer esse procedimento, colocar novamente os dentes, ter um sorriso bonito, né? Você acredita que vai ficar bom. Aliás, você quer que fique bom, né? Até para você comer melhor, voltar a ter todos os dentinhos, né? Ter mais qualidade de vida. E aí você passa por uma situação dessa. Falta de respeito da empresa também, mas deram algum posicionamento? Você entrou em contato, Kleber? Então, Josi, eu entrei, inclusive, quando esse caso chegou pra gente, eu até disse, né, que a gente acabou recebendo alguns casos bem complicados logo de início, porque são situações que já foram levadas para o PROCON, já foram até para o Sejusc, que é o centro para resolver conflitos extrajudicialmente, né? A Polícia Militar aqui de Rio Preto que faz muito bem esse trabalho, 17º Batalhão, só que nem ao PROCON ele respondeu e no Sejusc ele sequer compareceu à audiência. Então era uma situação que a gente já esperava que fosse bem difícil, bem complicada, bloqueou a dona Maria Aparecida, ela não conseguia mais contato. O responsável da empresa. E responsável pela clínica, o profissional ali, o dentista. E aí a gente conseguiu contato com ele. Então a gente está com a situação parcialmente resolvida. Por quê? O contrato, os documentos que eles se referem que eles não conseguiram, e ela foi ao PROCON justamente para conseguir o prontuário, para que o outro dentista, que agora está com o caso dela, consiga tocar o tratamento com mais agilidade e com um custo menor, porque se tiver que ir lá olhar tudo de novo, ver o que foi feito, ele pode fazer esse estudo, só que para fazer essa busca vai demorar mais, o tratamento vai ficar mais longo e mais caro também. Então a gente conseguiu o quê? Consegui aqui, eu não vou mostrar detalhes, tá, gente? Porque senão a gente vai expor alguns dados sensíveis dela. Então por isso que a gente não vai dar detalhes, mas aqui em minhas mãos eu tenho o contrato que ela fez com esse profissional, que até então ela não tinha mais a cópia e não conseguia a segunda via, e o prontuário dela ele mandou pra gente. Então, com a autorização dela, eu solicitei o prontuário, nós estamos com o prontuário da dona Maria Aparecida. Então, algo que o PROCON não conseguiu, via Sejusc também não teve sucesso, com a patrulha a gente conseguiu pelo menos parcialmente resolver o problema dela. Já em relação ao dinheiro, o profissional está irredutível, só que assim, o contrato, a gente chama esse contrato de contrato leonino, Josi. Por quê? É um contrato completamente abusivo, do começo ao fim, mal redigido. Ele aqui tem uma cláusula que ele diz que se ela quiser parar o tratamento depois que começou, ela tem que pagar o que foi iniciado. Por exemplo, se ele começou a mexer num determinado dente, mesmo que ela pare ali porque não vai conseguir, por algum problema de saúde, algum impedimento, ela vai ter que pagar como se ela tivesse terminado aquele dente. O problema é que aqui no contrato ele não fala quanto custa cada dente, ele fala só o custo global do serviço. Então, como ela vai saber quanto vai custar aquilo? Não bastasse isso, ainda ele cobra uma multa de 20% além desse serviço, o que também é você exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor, também é uma cláusula, é abusiva, uma prática abusiva, na verdade. Então, vai completamente contra o artigo 51 do CDC aqui, Jô. Kleber, eu acho que ela nem deve ter lido, ou se leu também, não deve ter entendido, né? Qual que é a orientação também nesses casos? Antes de você assinar um contrato assim, um documento tão importante, porque aí você assinou, gente, depois eles fazem o que querem e falam, olha, você assinou, porque a gente sabe que tem
tem profissionais que realmente não são honestos no mercado. E como sabemos disso, né? Eu não sei se ela leu, se ela não leu, se ela teve essa orientação. Até pra gente, que às vezes não é tão leigo, é difícil de você compreender as propostas de um contrato. O que se deve fazer nesses casos? Olha, você deve pedir para que ele, se você não estiver entendendo, ele tem que ler em voz alta com você e te explicar item por item. Se for o caso, você peça para ele colocar no papel. Caso alguma informação que ele te passou você não consiga identificar no contrato, não consiga interpretar, você vai pedir para ele redigir um novo contrato, você pode fazer isso, e aí sim você vai assinar o novo contrato. Ah, mas eu assinei um contrato e ele é abusivo mesmo assim. Você pode ir à justiça, só que aí você tem que ter o trabalho de procurar a justiça para anular ou a cláusula abusiva, ou dependendo da situação, você anula o contrato todo. E com o contrato anulado, o que vale é a palavra, é aquilo que você entendeu. Lembrando também que se o contrato for muito confuso, viu, Josi? Ele é interpretado sempre, se ele der duplo sentido, ele sempre vai ser interpretado daquela forma que for mais benéfica para o consumidor. Você só não pode ter medo de procurar o seu direito. Até concluindo essa história da Dona Maria, ela tinha medo de ir à justiça, ela foi ao Procon, não conseguiu. Foi ao Sejusc, que também não. Parou por ali, não quis ir à justiça porque ela tinha medo, alguém disse para ela que se ela fosse à justiça e tivesse algum problema, perdesse, ela teria que pagar custas processuais, honorário do advogado da outra parte, e ela ficou com medo porque ela não tem esse dinheiro. Só que tem o benefício da justiça gratuita. Você vai conseguir um advogado e você vai pedir o benefício da justiça gratuita, vai mostrar ali que você não tem condições e você tem que ter acesso à justiça. Inclusive, uma das bases da legislação consumerista no Brasil é justamente a facilitação você ir à busca dos seus direitos. Então, a gente já encaminhou ela, inclusive, para um advogado. Aquilo que nós conseguimos, inclusive, esse contrato ajuda e muito agora no processo. Ela já está com um advogado e agora a gente vai passar para frente aquilo que estava ao nosso alcance e a gente fez. Combinado. Dona Maria, que a senhora volte a sorrir, que a senhora saia desse problemão. Já saiu, graças aqui à nossa Patrulha do Consumidor, ao Kleber Luiz também. Bom, mais uma vez o WhatsApp vai aparecer aqui na tela. Kleber, eu quero que você reforce para que o público participe. Envie a sua mensagem, o seu problema também. E já conta pra gente, dá um spoiler da próxima semana, o que a gente vai acompanhar aqui no nosso Patrulha do Consumidor. Olha, o problema da próxima semana também é um daqueles que eu classifico como um problemão, então não vou dar nem spoiler, porque eu quero, é igual aquela sobremesa que a gente viu agora há pouco, uma surpresa para o nosso telespectador. É uma surpresinha, é uma bomba, na verdade, né? Mas serve de exemplo porque muita gente pode se identificar em casa também, e aí você fala, olha, eu tô passando por isso e eu não sabia como fazer e agora eu sei qual é o caminho que eu vou traçar a partir de diante. Bom, como que manda a sugestão aqui pra gente, então? Bom, é só você, ou você adiciona o nosso WhatsApp, né, 996188829, mas é mais fácil ainda você mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui neste canto. Agora sim, me situei, pronto. Você vai mandar mensagem pra gente. De preferência, já conte toda a sua história, viu? Vai facilitar muito a nossa vida, já pode mandar um resumo da sua história. Se tiver documento, pode tirar foto e mandar pra gente, que vai facilitar muito. E eu vou, como eu disse, ler mensagem por mensagem e entrar em contato com você. É só aquilo. Mandou hoje? Tenha só um pouquinho de paciência, que até o fim da semana a gente entra em contato com você, tá bom? É isso mesmo, ó. Aqui você pode mandar da região de Rio Preto, de Araçatuba, Presidente Prudente também. São 199 municípios que fazem parte aqui da nossa área de cobertura. Mande o seu caso, que vai ser analisado aqui com todo o critério. E dependendo da gravidade, o Kleber também pede ajuda do Celso Russomano, né? Exatamente, Celso que está com a gente aí nessa empreitada nova. Ok. Amigo, obrigada mais uma Valeu, vez. muito Boa obrigado sorte, pra como nós. sempre, porque o trabalho vai ser duro até o final do ano. Mas a gente ama o desafio. Com certeza. É isso mesmo. É assim que a gente gosta. Essa foi mais uma Patrulha do Consumidor aqui no nosso Balanço Geral.